Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar aqui a nossa segunda questão no nosso curso de questões comentadas de Filosofia do Direito e nós vamos atacar aqui novamente uma questão do ano de 2016 aplicada no 20º exame de ordem. Vejamos lá, pessoal. O raciocínio analógico é típico do pensamento jurídico. Esse é um tema debatido por vários teóricos e filósofos do direito. Para Norberto Bobbio, na obra Teoria do Ordenamento Jurídico, trata-se de um método de autointegração do direito. Então ele está falando do raciocínio analógico. Segundo ele, é um método de autointegração do direito. Certo? Então, esses são os primeiros conceitos que você deve ter aqui para a sua prova. Assinale a opção que, segundo esse autor, representa o conceito de analogia. Então, simplesmente isso que está sendo cobrado aqui de nós. Vamos analisar o conceito de analogia, certo? Então, ele dá uma ideia geral para nós aqui e pergunta o conceito de analogia. O que você tem que saber, pessoal, a respeito da analogia aqui? A analogia nada mais é do que um mecanismo que é utilizado aí pelo intérprete, pelo aplicador do direito, para que, diante de um caso, vem cá comigo, na verdade, qual que é a ideia de analogia? É um mecanismo de interpretação que prevê o seguinte, que quando o intérprete se estiver diante de uma lacuna, ele poderá utilizar uma situação análoga, uma norma análoga para aplicar aquele caso concreto, dada a semelhança que elas possuem. Vejam no slide como que eu tratei da matéria. A analogia constitui um procedimento por intermédio do qual o intérprete adota a um caso não previsto em lei a disciplina de um caso semelhante, previsto em lei. Então ela vai adotar um dispositivo que não era para aquela hipótese fática, mas vai analogamente adaptá-lo. Essa analogia constitui, portanto, uma forma de integração que consiste numa técnica de preenchimento de lacunas e atua na ausência da norma. Agora vamos lá. A subsunção de um caso, premissa menor, a uma conclusão jurídica, premissa maior, de forma a permitir uma conclusão lógica necessária. Aqui, pessoal, esse não é o conceito de analogia, esse é o conceito de aplicação de uma regra. A aplicação de uma regra se dá por intermédio da subsunção. Explicando isso mais ou menos para vocês aqui, tentando esquematizar, o que nós temos? Nós temos uma regra, nós temos um fato na sociedade, essa regra possui correlação com esse fato ocorrido e dada a correlação o fato ele é correlacionado à regra e devido a essa correlação decorre o que nós vamos chamar aqui de subsunção. Ou seja, nós teremos a incursão das consequências jurídicas desse ato em razão dessa subsunção. Na verdade, a subsunção, vamos colocar aqui didaticamente, aqui nós teríamos as consequências. E esse esquema todo aqui é chamado de subsunção. Perfeito? Então, não pode ser, no caso aqui, a alternativa A. Vejamos a B. Existindo relevante semelhança entre dois casos, as consequências jurídicas atribuídas a um caso já regulamentado deverão ser atribuídas também a um caso não regulamentado. Tá? Vamos deixar essa de lado porque ela sugere estar certa. Vamos ver se isso se confirma. C. Raciocínio em que se produz como efeito a extensão de uma norma jurídica para casos não previstos por esta. Vejam só, pessoal. Raciocínio em que se produz como efeito a extensão de uma norma jurídica, nós temos aqui a extensão de uma norma jurídica para casos não previstos por esta. Seria esse o conceito de analogia? Vamos para D.
Decisão por meio de recurso às práticas sociais que sejam uniformes e continuadas e que possuam previsão de necessidade jurídica. Tá, essa D, cortamos fora. Agora você tem que decidir entre a B e a C. A B diz assim, que existindo relevante semelhança entre dois casos, as consequências jurídicas atribuídas a um caso já regulamentado deverão ser atribuídas também a um caso não regulamentado. Não é a situação, né, pessoal? Vejam, olhe como assim é mais completa. Ela fala que é um raciocínio, é um instrumento de aplicação, de autointegração, em que se produz como efeito a extensão de uma norma jurídica para os casos não previstos por esta. Portanto, o gabarito da nossa questão aqui é efetivamente a letra C. Ok, pessoal? Uma questão bastante complexa que procurou explorar o conceito de analogia, seguindo aqui o pensamento do professor Norberto Bobbio. Perfeito? Então, portanto, gabarito da questão letra C, dessa questão aplicada no 20º exame em 2016. Espero que vocês tenham aproveitado, desejo a vocês uma excelente preparação e até a próxima.